Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, de 1857. Nesta noite, gostaria de convidar a todos a agradecer a Deus, ao Criador, pela oportunidade, agradecer a cada um, pela presença, e assim sendo, daremos início aos nossos estudos desta noite. Paramos no último estudo, Vocês pararam com o professor na questão 261, na página 106. E hoje, então, daremos a continuidade com o audiolivro que o irmão Eduardo irá soltar para nós. Por favor. Questão 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc.? Certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho, corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. Muito bem. O caminho que nos leva à perfeição é um caminho longo, é um caminho em que precisamos aprimorarmos-nos e lapidarmos-nos todos os dias, Nas nossas mais plurais encarnações diversas que temos, quando estamos no mundo de provas e expiações ou em outros mundos da nossa escala de evolução, nós passamos pelos mais diversos tipos de provas. Experimentamos alguns gêneros de tentação, algumas dificuldades, mas quando conseguirmos ou tentamos superá-las, temos conosco, o aprendizado para demais, entre outras tentações e provas que estariam na nossa percussão. Isso significa que não é necessário estudarmos todo o conteúdo das tentações para aprimorarmos o nosso espírito. Algumas espécies de tentações nos ensinam sobre outras. Algumas espécies de provas nos ensinam sobre outras. Nós, como seres inteligentes, já com o nosso livre-arbítrio, somos capazes de aprender muito, mesmo com pouco, Eis este aprendizado. Não é necessário experimentar todos os tipos de tentação. Se assim fosse, haveria uma morosidade muito grande no nosso processo de lapidação. Somos capazes de aprender com os nossos próprios equívocos, com os equívocos dos outros, com algumas tentações, por exemplo, amplificar o leque e aprender com as demais. Irmão, e quando a pessoa se esforça e ela consegue, dependendo daquela programação que ela tem na encarnação, se ela supera, vão vindo outros tipos de provas, outras dificuldades, se aproveita mesmo a encarnação para o processo de evolução? Sim, nada é desperdiçado no nosso processo reencarnatório. Quando nós conseguimos aprimorar o nosso espírito em determinados assuntos e circunstâncias, outros vêm para preencher as lacunas que faltam, Lembrando que a evolução é um processo longo, mas cabe a nós encurtá-lo ou não, de acordo com as nossas decisões. Então, apesar de escolhermos o teor das nossas provas em determinado processo, quando já estamos com determinada evolução, apesar de escolhermos o teor das provas, ainda temos a capacidade de produzi-las, de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta, de acordo com a nossa decisão. Peço perdão aos irmãos, tenho dificuldade com a língua portuguesa, Estou me adequando hoje. Pois não, irmão Rui? Boa noite, meu irmão. Então, o exemplo dos nossos irmãos e terceiros é um grande caminho para o nosso aprendizado e nossa evolução?
Se nós bem utilizarmos, sim, né? O exemplo, ele só tem valor quando ele é bem utilizado. Boa noite a todos. Irmão, assim como as provas, as tentações também são solicitadas por nós mesmos, no plano reencarnatório? Algumas sim, outras são fruto do desenvolvimento natural de uma vida, né? A tentação pode ser uma prova, pode ser uma expiação, ou pode ser um acaso de uma provação natural do desenvolvimento e do curso natural das coisas, né? Certamente, quando essa tentação repete-se mais de uma vez, né, em determinadas circunstâncias, provavelmente ela é uma tentação expiatória ou provacional que vem para testar a minha habilidade de esquivar-se a ela. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma tentação ao uso de drogas, né, ela terá por diversas vezes, né, e talvez até por toda uma vida. E não sucumbir é o que provará se ela aprendeu ou não essa lição. Questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. Muito bem. O livre-arbítrio é dado por Deus a todos nós, para que possamos caminhar no nosso processo evolutivo, e isso não entra em discussão, né? Isso é uma dádiva divina, mas que muitas vezes acaba sendo um grande peso em nossas existências. Principalmente porque as nossas escolhas são depuradas de acordo com o nosso processo de evolução. Nós não nascemos com escolhas depuradas, nós escolhemos melhor a cada tentativa. E aí vai liberando o nosso nível de liberdade, né? O homem, por exemplo, busca a liberdade desde os primórdios, desde o início da civilização humana. E ele só encontra, né, nos tempos atuais em determinadas questões. A liberdade real é uma ilusão ainda no mundo de provas e expiação, justamente porque não saberia como utilizá-la em seu maior e máximo potencial. A liberdade, ela nos traz um desenvolvimento mental, um desenvolvimento de ação, uma capacidade de estar aonde nós quisermos, da forma que nós quisermos, de realizar o fruto das nossas escolhas. Entretanto, a liberdade nos dá também a capacidade de errar mais. É com a liberdade que nós cometemos maiores equívocos, que nós agravamos o nosso processo evolutivo, né? Então, é por isso que Deus, apesar de dar o teor das nossas escolhas, ele vigia sempre, né, para que não tenhamos mais liberdade do que capacidade. E aí o que acontece? É por conta da liberdade que há as nossas quedas. Quando falamos das quedas humanas, a queda dos homens, estamos falando das mais diversas e plurais quedas que acontecem quando sucumbimos aos nossos equívocos naturais e cada vez mais frequentes. Irmão, poderíamos dizer então que a liberdade ela traz responsabilidade e o ser humano ainda não está capaz nós não estamos capazes ainda de assumir a verdadeira responsabilidade, seria isso? Como eu disse, o português não é minha palavra, minha língua mais forte, mas o que eu quero dizer para você é que eu acho que não seria responsabilidade, seria responsabilização. É necessário ter responsabilidade para utilizar o livre-arbítrio e a liberdade, né? A responsabilização
é o que acontece após essa utilização, né? Ela só trará responsabilidade se bem utilizada. Quando mal utilizada, traz a responsabilização. Pois não? Boa noite. Irmão, nós sabemos que muitos indivíduos têm contato com o vício já em tenra idade, na infância, em alguns casos, muitas vezes por influência dos seus familiares, seja na bebida, nas drogas. Como fica a questão do livre-arbítrio nessa questão? A sua pergunta é que os indivíduos que sofrem influências de outrem, né, dos seus familiares ou de outras pessoas, como eles podem lidar com o livre-arbítrio previamente contaminado, seria isso? Principalmente na infância. Várias crianças que têm contato com bebida e drogas, muitas vezes por exemplo, de dentro de casa, pai, mãe, irmãos, e às vezes a estrutura psicológica desses indivíduos não estão formadas ainda. Como você acha que nós podemos explicar 2, 3, 4 jovens submetidos às mesmas condições de criação e tomando rumos e caminhos diferentes? É o pretérito. Talvez não. Talvez Não. até mesmo no presente, né? Porque o que acontece? Às vezes nós vemos 2 irmãos criados sob má influência de drogas, de maus exemplos, entre outras questões, um se tornando um homem de bem, superando, utilizando toda essa massa nociva para ser e fazer diferente, e outro se tornando um homem de mal, ancorado e muletado naquilo que os pais fizeram, e usando isso como justificativa. Eu sou mal porque meus pais me malcriaram, é o que eu aprendi, eu só posso dar aquilo que eu recebi, entre outras questões, né? Então, essas diferenciações entre esses 2 jovens não é sobre o cenário em que eu me pus, né? E aí eu vou explicar o porquê. Mas sim o que eu faço com o cenário que eu estou inserido. Porque eu me inseri neste cenário, eu realizei as minhas escolhas antes de reencarnar. E quando eu realizo essas escolhas, eu já sei o cenário em que eu vou, né? Eu sei que eu irei para uma família que possui tendências e dificuldades e falta de carisma e de proximidade, de amor, e aí eu terei que superar. É justamente esse o propósito da minha existência, mesmo na infância, onde eu não tenho, né, ainda a capacidade e o conteúdo intelectual para suportar. Então, eu posso até ter uma infância difícil, mas como será, né, a minha adolescência, a minha vida adulta, as escolhas que eu farei através da infância difícil que eu tive, né, cabe apenas e tão somente a mim, né? Eu digo sempre que um pontapé pode fazer você se revoltar, voltar para trás e arrumar uma confusão, ou ele pode te levar para frente, né? Depende da forma com que você o encara. Aí entra a questão do esforço. O esforço é um garantidor, né, de todas as outras características humanas, né? Nós muitas vezes nos preocupamos em desvendar os mistérios da vontade de Deus, né, a vontade divina que é tão sublime e bela na nossa existência, mas pouco pensamos, refletimos ou procuramos entender a nossa própria vontade, né? E a nossa vontade acaba refletindo na vontade de Deus, porque apesar de sermos seres tão pequenos, insignificantes diante da existência, é através do nosso esforço que nós realizamos a vontade de Deus ou não, né? Perfeito. Deus nos traça, né? Como é dito no texto, Deus nos coloca no caminho, né? Mas precisamos saber caminhar e vigiar a nossa caminhada, para que sempre estejamos no caminho de Deus, o que não é fácil também. Muito obrigado. Eu que agradeço a ótima colocação. Pode seguir. Questão 262. A. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade
Ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso, e quando vê que essa existência pode servir para sua purificação, o seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Vou dar a oportunidade, né, a algum irmão que queira explicar, né, principalmente, especialmente o texto de Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Deus tudo sabe, ele não espera. Ele nos criou já simples e ignorante, e ele confia que em algum momento, ou melhor, ele sabe que em algum momento nós vamos evoluir de uma forma ou outra. E ele vai dando as oportunidades para que isso ocorra, e cada um a seu tempo. E mais? Pois não? Além do que a Regiane disse, o tempo não existe para Deus. E a questão de apressar a expiação é o que a gente sempre fala, que a natureza não dá saltos, cada um tem o seu momento, o seu instante de maturidade, e, e depende de cada um, com o seu próprio esforço, vencer essas dificuldades. Obrigado, pois não? Eu vejo também aí como talvez ele pode sucumbir àquela prova. Então Deus fala, ó filho, não precisa escolher tudo isso, escolhe um pouco menos. Mas o que eu achei interessante também aí, que não é só na questão da inferioridade, né, a compulsória, mesmo pela falta de vontade, porque às vezes existem muitos espíritos que não têm a vontade de reencarnar porque não querem. E aí sim pode ser essa imposição, né? Ou dizer a ele, ó, está no momento de você reencarnar para o seu progresso. É interessante que nós temos que ter uma cautela muito grande com as muletas que as interpretações nos dão, né? Quando nós entendemos que o processo de evolução é gradativo, é lento, e que nós precisamos passar pelas mais plurais experiências para evoluir, e que Deus espera que isso aconteça, né? Então, já é esperado, né? Que Deus sabe que nós evoluiremos lentamente, às vezes nós estacionamos na lentidão do processo natural e deixamos de nos esforçar, né? Então, assim, o fato de Deus sabe de tudo, Deus coordena tudo, vou colocar a minha vida nas mãos de Deus, Deus me usa, né? Um dos termos que eu particularmente, né, não concordo, né? Deus não usa ninguém, né? E depois nós vamos chegar a esse ponto, né? Deus me alavanque, né? É muito diferente de quando eu trago a responsabilidade de discurso às minhas próprias ações, né? Então, neste particular, quando eu olho e falo o seguinte, não, peraí, Deus já me deu as ferramentas, mas quem terá que construir a obra sou eu. É aterrorizante isso, né? Porque eu olho e vejo que a lapidação depende de mim. Deus não me usa. Eu uso o conhecimento que Deus me deu para evoluir. Né? Porque se Deus me usasse, seria maravilhoso, é confortante isso. Deus pega o meu corpo, o meu espírito, e me usa para realizar a beleza da sua obra. É maravilhoso. Se Deus usasse nós seríamos infalíveis. Quando eu acho que Deus está me usando, eu teria que ser perfeito. Porque Deus não falha. E se houvesse imperfeição nas minhas ações, então não seria Deus me usando. E aí eu chego à conclusão, então, peraí, se Deus não está me usando, então tem obsessores me usando? Porque eu sou tão imperfeito? Não, também não. As, o reflexo das minhas conquistas ou da minha imperfeição é fruto do meu esforço ou da ausência dele. Tudo aquilo que eu conquistei, quando eu olho no espelho e vejo a minha imagem, então, por exemplo, eu me vejo
mais magro, mais gordo, eu me vejo mais jovem, eu me vejo menos jovem do que a compatibilidade da minha idade, eu tenho orgulho do que eu sinto, eu tenho repúdio, eu tenho prazer em ver aquilo que eu tracei na minha trajetória, eu não tenho, nada mais é do que um livro que eu mesmo escrevi. E aí, neste aspecto em particular, né, as religiões acabam até atrapalhando o processo de desenvolvimento natural do homem. Porque o homem, ele tem uma busca tão incessante em ser instrumento, que ele não aprende a tocar o instrumento. Né? Eu tenho que entender que eu não sou o violão, eu sou o cantor, ou o violinista, né? Ou o músico. Né? Então, eu não sou o instrumento, eu toco a música. Instrumento é o médium, a mediunidade. Aí sim, isso é um instrumento. O médium, então, por exemplo, acaba sendo um instrumento da utilização dos espíritos, que é o que acontece aqui, por exemplo. Entretanto, ele só é um instrumento quando está mediunizado. Quando está desmediunizado, continua sendo, né, o autor da sua própria história. Então, olha que beleza que é isso, né? É um filme bastante difícil de assistir, mas essa é a realidade. Então, quer dizer que eu tenho autoria da minha própria obra? Sim. Isso é bom ou ruim? Depende. Pois não, Miguel? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Qual seria a função do mentor reencarnatório? Seria um avalista da encarnação ou um professor de acompanhamento? Quando você utiliza o termo mentor reencarnatório, seria um mentor que irá reencarnar, ou um mentor que reencarnará com você, ou um mentor que esteve com você em vida pretérita? Creio que todos têm um mentor que lhe acompanha durante a escolha de suas provas. Aí que tá, não é apenas um mentor, de fato tem, mas você tem uma série de espíritos que te ajudam, né, neste processo, mas ele não avaliza, né, não existe, né, ao contrário da Terra, né, onde você vai alugar um imóvel e precisa, né, de alguém que garanta o não cumprimento das leis, o mentor, ele orienta e torce muito, né, para que aquele irmão que vai reencarnar não cometa erros, porque é claro que a falha do encarnado é a falha do mentor, né, muitas vezes. Entretanto, não avaliza nada, né? Nós temos algo que eu acho que é uma das palavras mais importantes de compreender em massa dentro do Espiritismo, que é o livre-arbítrio. Se nós entendemos que o arbítrio é livre, isso é maravilhoso, né? Principalmente na compreensão de 1857, né? Quando Allan Kardec estava estudando lá, né? E ele olha e fala assim: meu Deus, liberdade, igualdade e fraternidade, essa é a busca que nós estamos tendo desde a Revolução. Né? E agora quer dizer que os espíritos estão dizendo para nós que o espírito é livre? Então, quer dizer, eu estou buscando aquilo que eu já tenho? O que significa isso? A prisão que eu possuo ao meu redor é fruto das minhas escolhas? Vamos traduzir para o mundo contemporâneo. Se eu tenho que ter muros na minha casa, cerca elétrica, se eu tenho que sair com carro blindado, se eu tenho que buscar, sei lá, portes de armas, eu tenho que buscar proteção, segurança, se eu tenho que tomar cuidado para o meu filho não ser atropelado ou maltratado na escola, então isso quer dizer que tudo isso é consequência do que eu faço. Eu não tenho a liberdade pelas minhas próprias escolhas? São prisões mentais ou impostas ou sociais que eu mesmo causei ou causo? Sim. Esta é a má notícia, né? O homem deixa e perde a sua liberdade por escolha própria.
E aí vai culpar, por exemplo, o casamento. Ah, eu encontrei minha esposa e agora eu não sou livre. Ele vai culpar, por exemplo, os pais, né? Ah, eu não sou livre porque meus pais não me deixam. Ele vai culpar a si próprio, né? Então, nossa, eu não sou livre porque eu tenho uma depressão, eu tenho um problema que me acompanha, mas ele não entende que o fruto desta prisão são suas escolhas pretéritas e presentes que transformaram o mundo no que ele é. E aí, infelizmente, entramos em uma seara bastante dolorosa, aonde o espírito começa a perceber que talvez a melhor escolha seja tirar a própria vida. Ele tem essa ilusão, né? Entramos na seara do suicídio. Se eu tirar a minha vida, eu serei livre como espírito. E aí ele percebe que a liberdade não está no materialismo, ou na materialização, não sei se eu usei a palavra certa, daquilo que ele sucumbe, né? A liberdade está na escolha do espírito. Então, se o espírito tem escolhas que não são livres, o corpo é consequência. Então, se eu escolher tirar a minha própria vida, eu terei que viver em uma prisão mental até modificar a minha forma de pensar. Ou seja, olha que incrível isso. Não importa aonde eu estou, mas como eu estou. Eu posso transformar a minha vida simples, miserável, em uma liberdade absoluta. E eu posso transformar a minha vida gloriosa, minha vida de riquezas, em uma prisão constante. É tudo dentro da própria mente. Somos colecionadores de memórias. Somos seres que colecionam memórias. E essas memórias irão reger a nossa vida presente e, consequentemente, a nossa vida futura. Só que o problema é que nós não colecionamos apenas memórias. Nós colecionamos também a bagagem daquilo que construímos de bom e daquilo que deixamos de construir. Rui? Meu irmão, muitas vezes a gente tem uma confusão na nossa mente. Recebemos as intuições de espíritos como espíritos protetores, mentores, anjos da guarda, né, familiares. Recebemos a intuição boa, mas também recebemos aquela intuição não favorável. Como entender se essas intuições são dos espíritos ou são nossas mesmo, dos nossos pensamentos ou da nossa consciência? Eu tenho uma pergunta a te fazer. A origem é mais importante do que o uso? Saber se é dos espíritos ou se é minha, saber se é do mentor ou se é minha, faz diferença, ou a diferença está em quando eu resolvo ouvir as minhas próprias ou obsidiadas, ou as minhas boas ou mentoradas opiniões? Então, pelas perguntas anteriores, nós vimos aí que se não ouvirmos a, as orientações do nosso espírito amigo protetor, nós vamos possivelmente sucumbir. E no mundo de expiações e provas, não é difícil discernir um e do outro? É por isso que havia a necessidade da complementação da obra, né? Com o Livro dos Espíritos e a Obra Interminável. Quando chega a Obra Interminável, você aprende com ela, por exemplo, que existe um crivo muito importante, que é o crivo da consciência. Então, por mais que haja intuições, e é difícil saber a origem, depois eu vou responder sua pergunta, não vou me esquivar dela, tá? É difícil você saber a origem. Entretanto, por mais que seja difícil, não importa de onde ela venha, eu tenho que crivar na consciência. E a consciência é a comunicação direta de Deus comigo. Ela é infalível. A grande dificuldade que existe é eu crivar na consciência e não na conveniência.
né? E eis o meu desafio, saber diferenciar um do outro, né? Agora, quanto aos espíritos obsessores ou mentores, saber diferenciar de onde vem a intuição, é muito simples, né? Nós temos que entender que mentalmente existem muitas intuições. Por exemplo, existem os toques, né? Existem os tics, né? Que são derivados dos toques. E quando falamos isso, estamos falando em transtornos mentais, transtornos obsessivos compulsórios. Então, por exemplo, é comum as pessoas terem pensamentos intrusivos, é comum as pessoas terem interferência da própria mente, ter aqueles, se eu não apagar a luz 2 vezes, eu vou morrer, se eu não pisar para trás, isso vai acontecer, pensa uma coisa ruim, substitui por uma boa, porque sabe que é ruim, moralmente errada, e isso, às vezes, são desvios dos transtornos mentais. E transtornos mentais, por sua vez, geralmente têm consequências de uma má gestão de vida. Então, eu não durmo o suficiente, eu não tenho uma vida saudável, eu não me alimento da forma correta, eu não me alimento nos horários certos, eu não tenho um diálogo aberto com os meus familiares, eu não tenho exteriorização daquilo que eu penso, e aí geram. Quando são espíritos obsessores, né, os pensamentos, eles não são sobre mim, né, os pensamentos são sobre algo que eu sinto, né, e aí, qual que é a diferença? A diferença é que ambos, né, possuem o mesmo tratamento, né, então, por mais que hajam diferença entre si, o tratamento é a mudança de pensamento. Ah, mas o tratamento não é ir numa casa espírita? Não. O tratamento não é numa sessão de desobsessão? Não. Por quê? Porque quando eu vou numa sessão de desobsessão, os médiums, os espíritos que ali estão, eles conseguem tirar esses espíritos, só que eles vão me pegar na esquina. Eu não mudei meu pensamento, o que adianta? Então pode trazer o maior médium da humanidade, né? Ele vai limpar você e deixar você 100%. Você vai pegar na esquina e começa com os mesmos pensamentos, né? Não dá nem tempo. Então, é por isso que a mudança de pensamento é um auto-expurgo desses obsessores. Quando eu mudo a minha forma de ser, pensar e agir, eu vibro de forma positiva e esses irmãos não se sentem à vontade ao meu lado. Eles não conseguem estar. E por mais que eu posso estar em qualquer lugar, por mais que eu esteja em qualquer lugar, ao se aproximarem de mim, eles dizem, não está legal. Eu vou buscar alguém que tenha mais compatibilidade com a forma de ser, pensar e agir. Porque se fosse diferente disso, os espíritos obsessores só teriam salvação nos espíritas. Então, quer dizer, um católico que nunca foi numa reunião mediúnica está fadado a ser obsediado todos os dias da sua vida? Por exemplo, um budista que não conhece, né, a sessão mediúnica, mesmo sendo espiritualizado, ele está fadado a ter o acompanhamento. Então, quer dizer que, tirando 15 milhões de pessoas, os outros 7,8 bilhões estão fadados a sofrer? Né? Então, é importante, porque quando eu mudo meu pensamento, independe de religião. Quando eu me torno uma pessoa positiva, uma pessoa melhor, quando eu equilibro a minha vida, eu equilibro em qualquer religião, não é religião. Né? É sobre mim. E aí esses espíritos que de fato existem, eles falam, não me sinto bem aqui, vou ali, não me sinto bem ali, vou lá. Ou até, às vezes eu ajudo ele, não me sinto bem, mas aprendi, como eu estava com essa pessoa e ela mudou, eu vou mudar também, e esse espírito acaba evoluindo. Pois não? Irmão, na escolha das provas, começa-se sempre pelas expiação ou provas novas? Você diz a execução ou a escolha? A escolha. Olha, não tem uma ordem, né? A expiação eu não escolho, né? Eu escolho o teor das minhas provas. A expiação eu posso até conduzir ali, negociar alguma coisa, mas eu terei que cumprir, né? Porque o problema da expiação é a proporcionalidade, Miguel.
Então, o mal que eu fiz em vida, eu terei que expiar na mesma proporção. Agora, proporcionalidade não significa especificidade, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu cortei a mão, eu venho sem mão? Não necessariamente. Eu cortei a mão, eu posso vir sem pé, ou eu posso vir com uma dor de cabeça terrível. Aí, Deus, bons espíritos e eu nessa conjunção. Agora, a escolha das provas, né, e tanto expiatórias quanto não, as provas mais comuns. Então, por exemplo, o cenário da vida que eu virei, geralmente é fruto da minha escolha. E aí, quando eu vou realizar essa escolha, eu olho um pouco do meu pretérito e tento preencher com aquilo que eu ainda não possuo, né? Então, se eu vivi no mar, eu vou viver na montanha, eu vou ter experiências diferentes para poder completar o meu espírito. Então, podemos, numa reencarnação, continuar a nossa dívida. É o mais comum, né? É difícil nós conseguirmos extinguir as nossas dívidas. Se nós extinguíssemos as nossas dívidas, nós já não estaríamos, né? Quando encarnados no mundo de provas e expiações, né? É mais ou menos assim, Miguel, você tem uma renda milionária e uma dívida bilionária, né? A capacidade de pagamento é menor do que o tamanho da dívida, né? Porque você acaba gastando, né? Todo esses recursos com outras coisas. Questão 263. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Não, pois muitos creem na eternidade das penas e, como já vos foi dito, isso é um castigo. O espírito não é que ele desencarna e já consegue escolher o que ele vai enfrentar, as suas provas. Na maioria das vezes, né? Os espíritos, até por desconhecimento do espiritismo, muitas vezes, eles acreditam que ele está fadado eternamente ao céu, ao inferno, ou ao umbral, enfim, que seria o purgatório, né? Então, assim, ele acaba passando esse tempo ali de confusão, mas ele é convidado. Então, aí cabe a cada um, né, o despertar para poder escolher o teor das suas provas e realizar o seu processo de reencarnação. Os processos de reencarnação não são tão rápidos assim, né? Geralmente eles têm um tempo, né? Então, aí tem até a questão confortante, né? Os filhos perdem os pais, os netos perdem os avós, e muitos deles conseguem conviver na erraticidade antes de um reencarne, né? Ainda existe esse convívio, porque o tempo, né, na Terra corre diferente do tempo na erraticidade, né? E é preciso muito aprendizado, porque você vai tentar entrar numa nova encarnação de uma forma diferente, né? Você não quer voltar para fazer a mesma coisa, você quer voltar para fazer melhor. Então você estuda. Então basicamente é assim: estudo, faço prova, estudo, faço prova, estudo, faço prova, né? E quando eu não passo na prova, repito de ano, estudo de novo, faço prova. E é muito bom essa analogia, porque eu posso repetir de ano, mas não regredir. Eu não volto para a segunda série, eu faço de novo a terceira, até que eu passe para a quarta, né? Então tem bastante, é uma metáfora positiva, né? Quando nós damos ao colégio, né? Eu não regrido, eu estagno ou progrido. Obrigado. Eu agradeço. Questão 264. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim,
querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Complementando, né? Então, depois que ele negociou o teor das suas provas e também o cenário da sua expiação, junto com os bons espíritos e com Deus, ele vai seguir, né, aquilo que o fará adiantar mais rapidamente. E aí entra as dificuldades da vida, né? Eu tenho uma tendência a comer compulsivamente. Eis aí, né, uma dificuldade que eu terei que enfrentar. Eu tenho vícios, as dificuldades que eu terei que enfrentar. Eu tenho uma pobreza, uma miséria absurda, uma dificuldade que eu vou ter que enfrentar. Eu tenho uma riqueza, a dificuldade que eu terei que enfrentar no bom emprego dela, né? E, inclusive, é incrível, né? Às vezes, nós achamos erroneamente que a prova da miséria é mais difícil do que a prova da riqueza, né? E os irmãos que passaram pelas duas na mesma encarnação saberão que não, né? Não é, porque na prova da riqueza, a tentação, os números de tentação são maiores. Então, a tentação de você usar o egoísmo, o orgulho, o mau emprego, é incrível, né? Enquanto na prova da pobreza, né, o uso é impossível. Então, você não tem como usar, você tem que passar por aquelas dificuldades. Lembrando que pobreza e miséria também tem graus, né? E dentro desses graus, né, eu tenho os níveis daquilo que eu vou sucumbir, né? Então, se eu escolho vir, por exemplo, numa inanição, numa fome absurda, absoluta, eu estou expiando organicamente, muito bravamente, aquilo que eu terei que passar. Se eu escolho vir numa certas limitações, numa vida equilibrada, eu estou escolhendo também aquilo que eu deverei passar, né? Então, aí, por exemplo, cabe a mim, por exemplo, administrar a minha inveja, o meu ciúme, a não desejar aquilo que o outro tem, né? Então, eu tenho outros teores de provas e a poder, né, administrar a minha existência. Pois não? Irmão, mediante a probabilidade de conseguir-se cumprir as provas, poderia-se dizer que existe um agravante, porque o livre-arbítrio, quando como estamos numa coletividade, ele se entrelaça ao livre-arbítrio de outrem. Isso são dificultadores ou facilitadores? Você diz que a minha livre escolha interfere na escolha de outro? Eis a beleza da gestão divina. Como que eu posso fazer mal a alguém e esse alguém merecer o mal que eu fiz? Só Deus. Entendeu o que eu disse? Porque é livre-arbítrio. Por exemplo, eu posso, neste momento, escolher jogar uma bomba nessa sala e vou desencarnar 6 pessoas. Interessante, né? Eu escolhi os 6 que estão aqui vendo o livro dos espíritos, desencarnam ali sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma? Será que não tem, né? Deus não proviu que todos estivessem aqui? Por que a pessoa perde o avião que cai? Algumas pessoas perdem o avião, ela está lá na fila do avião, o avião cai. Agora, tem outra questão, a nível maior de raciocínio. Morrer é uma punição? Às vezes é uma libertação. Então, às vezes, dentro dessas pessoas que eu explodi a bomba, tem 2 que estão pagando porque não cumpriram o resto das suas provas, e tem 2 que estão merecendo um prêmio de desencarnar e seguir o seu processo evolutivo. Então, é muito complexo tudo isso. Eu não consigo determinar para quem foi prêmio e para quem foi prova. Né? Quem determina é Deus. Agora, Deus tem uma gestão tão perfeita, e é por isso que existe aquela frase que nenhuma folha se cai sem a vontade de Deus, que ele consegue fazer com que o mal cometido gere um bem para outrem. Mas ai daquele que provocar o escândalo. Eu tenho que saber disso, senão eu começo a matar todo mundo achando que eu estou fazendo um favor para Deus. Né? Não é. Ai daquele que provocar o escândalo. Ai daquele que praticar o mal. Entretanto, eu praticarei o mal e isso servirá de crescimento para outro. Não é desperdiçado. Nada no universo é desperdiçado. Aquilo que não me eleva, me ensina. Aquilo que não me ensina,
me conforta. E aquele que retornou para casa também pode depois reencarnar novamente, porque a gente fica às vezes fala, nossa, morreu, voltou, tem a possibilidade de retorno num novo reencarne, numa nova prova, seria isso? Só não se esqueça daquilo que o professor ensinou vocês. De fato, você retorna para casa, mas você retorna para casa que você construiu. Isso é um ponto bastante relevante, né? Quando falamos da desencarne e outras questões, estamos falando o seguinte: não tem como eu voltar para uma casa boa se eu construir uma ruim. Será necessário construir uma boa para poder, assim, aprender. Né? Então, olha o poder do livre-arbítrio. Da saudade de sermos cachorros, né? Porque o livre-arbítrio, ele te eleva, ele te dá essa liberdade, mas ela é ilusória. Né? Ela é ilusória porque você não sabe o que fazer com ela. Quando você pega a liberdade na mão, não sabe o que fazer com ela. Porque junto com a liberdade, vem as dificuldades de justamente ser livre. Então, quando você tinha, antigamente, com 17, 18 anos, o filho estava saindo de casa para talvez nunca mais voltar, né? Então, quando você tinha essa saída de casa, você não via a hora de sair de casa. Eu vou sair de casa, eu vou ser livre, eu vou gastar o dinheiro com o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero. Ok, que dinheiro? Então, eu preciso ganhar o dinheiro para gastar sim. Ok, então quer dizer, eu não consigo gastar agora que eu estou ganhando porque eu não tenho tempo. Porque o tempo que eu teria para gastar, eu estou ganhando. Então é isso que meu pai e minha mãe faziam, sim. E aí eu vou dar para o meu filho aproveitar até enquanto ele esteja na minha tutoria. Quando ele sair, ele tem o mesmo dilema que eu sofri. Eis a prisão eterna da encarnação. E aí quando eu aposento, porque assim, o jovem quer ser adulto, o adulto quer ser idoso. Né? Então, nossa, quando eu aposentar, eu vou aproveitar a minha vida. Aí você não tem saúde para aproveitar. Você quer viajar, quer passear, mas não posso. Eu tenho dinheiro, eu ganhei, eu passei 40 anos trabalhando para isso. Mas não posso. Vou andar de barco, me dá gripe. Vou para a praia, pego frieira. Vou para a montanha, pego pneumonia. Quer dizer, onde está tudo isso? Aí eu começo a me perguntar, será que é isso a vida? Eu nasci, não tinha liberdade. Conquistei a liberdade e não tinha dinheiro. Conquistei o dinheiro, não tinha saúde. E aí acaba? Aí eu começo a me apegar à fé. Aí eu falo, não, peraí, depois da vida haverá um Deus, haverá novas oportunidades e eu vou ter um dia, né? E aí, por exemplo, católicos pensam na vida eterna, espíritas pensam nas reencarnações, evangélicos também na vida eterna. Então, cada um existe, né? Na verdade, todos pensam na vida eterna, só que de uma forma diferente, né? E aí todos pensam que lá estará o paraíso. E quando desencarnam, tem uma outra decepção. Porque o paraíso não está lá. É necessário que eu plante as árvores que eu ficarei na sombra. É necessário que eu construa o meu paraíso. Gente, aqueles que não estão acostumados, o espiritismo é muito cansativo. Os que não entraram, nem entrem, tá? É muito cansativo. É um processo moroso. Porque quando você entende, isso te faz sentido, você vai falar assim, não vai vir nada fácil, não existe porta larga. A porta é estreita e eu tô gordo para passar nela. Eu preciso enxugar do materialismo que me abunda. Eu preciso saber e conseguir despir-me de tudo para ser leve como espírito e passar pela porta estreita. Não tem coisa fácil. Eu não posso pedir desculpa para o padre e achar que meus pecados sumiram.
Eu não posso, por exemplo, no último momento, receber uma unção de óleo na testa e achar que os 90 anos de maldade que eu cometi foram apagados. Eu chego à conclusão, também, em contrapartida, que eu não vou queimar no inferno eternamente. Ou viver no céu como se fosse um anjo. Eu chego ao nome desta casa, ao equilíbrio, de entender que não existe milagre. Não existe milagre. O milagre nada mais é do que o fruto das minhas boas escolhas, do meu esforço e do meu merecimento. E aí sim, o meu câncer cura, meu corpo não adoece, meu espírito se eleva, eu saio do mundo de provas e expiações e vou para o mundo de regeneração, ou até mesmo eu morro na hora que tem que morrer para evoluir, que não é uma punição, repito. Aí o meu espírito desbrava toda a capacidade dele, porque eu mereci. Agora, merecer, meus amigos, é muito difícil. Porque a diferença é que com Deus não dá para fingir, não dá para mentir, não dá para iludir. Né? Por exemplo, no plano material, você tem os seus caminhos, então você usa a sua influência, você fura o que merecia mais, você sabe menos que o chefe, mais que o chefe, né? Entre outras questões. Agora, no mundo espiritual, somos formiguinhas carregando uma folha. E vamos ter que seguir esse trajeto. É por isso que chama-se eternidade, né? É longo o trajeto. Até adquirirmos o fruto das nossas escolhas. E aí começa a ficar mais legal. Porque quando nós vamos saindo dos mundos de prova e expiação, entrando no mundo regenerado, entrando no mundo feliz, entrando no mundo puro, imagina, nos tornando, isso já não sabemos, né, mas nos tornando anjos, arcanjos. Imagina aonde estará, né, o nosso nível de visão, a nossa capacidade de ajuda, a nossa satisfação conosco, em termos atingido o degrau da longa escadaria. E aí, por exemplo, isso não parece legal, porque o meu prazer é sentar na praia, tomar uma caipirinha e ver a brisa batendo no rosto. Então, se eu não tiver isso, essa é a minha felicidade. É só felicidade hoje. Você muda os seus valores. As coisas que te satisfazem modificam conforme você evolui. Veja na vida. Você não tinha sonho quando criança, outro sonho quando adolescente, outro sonho quando adulto, outro sonho quando idoso? As coisas não mudam dentro de uma encarnação? Se você conversar com uma jovem de 14 anos nos tempos atuais, fala, você tem sonho de ser mãe? Ela fala, pelo amor de Deus. Jamais. Raras exceções. Aí ela chega a uma certa idade e fala, nossa, eu tenho sonho de ser mãe. Quero construir família. Aí você fala, nossa, mas você tem o sonho de ser rica? Tem sonho de... Não, tem sonho de ser... Ela vai, não, mas espera aí, não quero ser rica, eu quero que os meus filhos sejam bem educados. A coisa vai mudando, até nós chegarmos ao estágio final da nossa existência, né? Que aqueles que têm sorte chegam, né, nos seus 60, 70, 80, né? Sorte de passar por todas as etapas da vida, ou azar, né? Dependendo de como passa, né? Aqueles que o chegam, né? Olham para trás e dizem o seguinte, meu Deus, isso é maturidade. Alguns saem sem ela da existência, né? Mas outros conseguem adquiri-la. E aí entra naquela história milenar antes do Espiritismo, que é o seguinte, pergunta para o ancião, por que o ancião é o homem mais sábio da aldeia? Porque eu chegava e perguntava para o senhor de 90 anos, não é? No caso, o ancião tinha 40 nas épocas. Mas assim, por que eu chegava para o ancião? Porque ele bebeu da água que eu bebi. Ele trilhou o caminho que eu trilhei. Ele passou pelas dificuldades que eu passei.
ele vai entender, e se ele for bem intencionado, ele vai me ajudar a esquivar. Então, quando um pai fala para um filho, filho, dedique-se a Deus, dedique-se à sua família, aproveite sua família, ele sabe o que ele encontrará lá na frente. Quando uma mãe fala para um filho, por exemplo, filho, cuidado, é perigoso sair de carro à noite, ela sabe, vem na cabeça dela todos os amigos que ela perdeu em acidentes, tudo aquilo, os livramentos que ela teve, né? Outro termo interessante, né? Livramento, né? Livramento é quando eu me livro de algo, mas me livrei por quê? Por merecimento. Ou fruto da minha ação, ou ação pretérita. Eu não me livrei porque Deus quis. Ah, então Deus falou assim, pecado esquecido, livra-se disso. Não. Né? Existe a justiça. E a justiça de Deus, que é uma palavra que todos gostam de proferir de boca cheia, é o que mais assombra o nosso processo de evolução, porque ela é infalível. E no mundo de provas e expiações, que pena que ela é infalível. Que pena. Depois, em mundos mais evoluídos, que bom que ela é infalível, né? Mas no mundo de provas e expiações, nós percebemos. Porque sabe o que mais frustra um espírito a desencarnar? Rever as suas convicções. Ele tinha convicção que ele era um homem bom. E aí, quando ele olha a tela mental, ele fala, meu Deus do céu. Então, isso era ser bom? Aqui mesmo, nós temos 40 pessoas e uns 35 têm certeza que está no caminho certo. Pô, eu sou uma pessoa boa, eu não roubo ninguém, eu trabalho, eu sou honesto, eu ajudo dentro do meu limite, eu estou me aproximando de Deus, eu cuido do meu corpo. É sobre isso? Ou está além disso? Ser bom é dar o máximo de si para aquele que não tem a capacidade de dar. Ser bom é doar mais do que dinheiro e sim o seu tempo. Ser bom é realizar sacrifícios em prol daquilo que é necessário. Né? Então, esse confronto com eu achava que era e não era, ao mesmo tempo que protege o homem, né, no seu processo de evolução, porque ele não sabia que estava fazendo mal, o dá um choque no processo de desencarne. Felizes aqueles que têm o choque em vida. Né? Aquela história que vocês conhecem, os tomates de Chico, né? Aquelas outras histórias que vocês conhecem, né? De dar o melhor lugar da vaga para aqueles que estão próximos. É tudo isso que o professor citou para vocês no pretérito, tem bastante sentido, né? No sentido de evoluir. Muito bem, chegamos ao fim deste estudo. Eu agradeço ao professor pela oportunidade. Peço aos irmãos que realmente tive que usar o acervo disposto aqui, não tenho habilidades linguísticas com o português, mas agradeço a Deus por essa oportunidade imperdível, tá? E que vocês fiquem bem e possam tirar algum proveito desse estudo, se assim conseguirem, já estaremos completamente satisfeitos. Fiquem com Deus.